Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio Luís Paulo Vasconcelos. Muito obrigado. Se no episódio passado nós tivemos a oportunidade de ver a forma como Abrão se predispôs de imediato a seguir o chamado de Deus, hoje vamos ver um episódio bíblico também onde o mesmo não acontece. Vamos falar do episódio da história de Jonas, uma história muito conhecida, se calhar das mais conhecidas da Bíblia, devido à baleia, que na verdade não era uma baleia, era um peixe grande, mas que esta história tem muito mais para nos contar. Então, ao nós falarmos sobre a missão e as inquietações que às vezes temos em relação ao cumprimento dessa missão, nós somos levados a olhar para esta história e tentar procurar, durante o episódio de hoje, algumas lições práticas para nós, hoje, no nosso dia. Vamos então, Luís, ao falarmos sobre Jonas, o que é que nós podemos nos recordar deste episódio da história de Jonas? Ele encontra-se num livro, há um livro só para isso, é onde temos as maiores informações sobre Jonas. Queres partilhar um pouco? Portanto, esta história encontramos-la no livro de Jonas, não é? Portanto, é um livro muito interessante, é um livro que tem tudo a ver com missão, não é? Embora haja aqui alguns paradoxos e alguns, digamos, é um episódio que tem muitas coisas interessantes. Portanto, Jonas, portanto, o livro relata de alguma forma as vivências de Jonas num chamado que Deus lhe faz para a missão. Portanto, era um homem chamado por Deus para a missão, portanto, era um profeta de Deus. Portanto, nós encontramos também outra referência a este Jonas, que ele era filho de Amitai. Ele terá, portanto, como segundo o que nós encontramos também no livro de Reis, portanto, terá vivido no tempo do rei Jeroboão II e, portanto, fez ali uma profecia sobre a expansão desse reino, portanto, tem uma mensagem simpática para o seu reino. Ele terá vivido no reino do norte, nessa altura Israel já estava dividida no reino do sul e o reino do norte, e ele terá vivido no reino do norte. Portanto, este homem é um homem, portanto, este é mais ou menos o contexto da história. Portanto, um profeta já conhecido, que já tinha, portanto, com uma mensagem que nós encontramos também noutro livro bíblico, e uma mensagem que nos falava de um reino que até vivia um momento favorável. Israel estava a expandir-se, portanto, era um reino que estava a viver em expansão, a viver um momento na sua existência, na sua história, e é nesse contexto que nós encontramos este profeta, o profeta Jonas. Então, Jonas, ele viveu em meados do século 8 a.C., veio de Gad-Hefer, como referias, na parte norte do reino, e é ali numa aldeia de Zebulon, situada nas vizinhanças de Nazaré, na Galileia. Nós, a maior parte do que sabemos da sua vida, ela vem desta história, deste livro, e ele começa com um chamado muito especial da parte de Deus a Jonas, que era um profeta, já tinha tido uma profecia que se tinha cumprido, a de Jeroboão II, esta restauração das fronteiras. Mas este chamado da parte de Deus a Jonas, ele começa logo no segundo versículo a chamar Jonas para clamar contra Nínive, a capital da Assíria. Quando nós pensamos um pouco nesta cidade, nós falamos de uma cidade localizada no que hoje é o Iraque, não é? A capital da Assíria, uma cidade magnífica na altura. Os historiadores dizem-nos que Senaqueribe expandiu muito a cidade ao ponto de ela ter edifícios extraordinários, o palácio ser um lugar extremamente grande. Fala-se de muralhas de 15 metros de alturas. O próprio palácio, ele tinha mais de 80 quartos e parece que na altura isso foi um grande desenvolvimento. Mas falando do povo em si, a quem Jonas ele é convidado a pregar, nós vemos um povo ímpio, cruel, malvado, que não só tinha atacado Israel e Judá, como os assírios, eles eram famosos e conhecidos por, sobretudo, a sua crueldade e a sua brutalidade. Nos relatos bíblicos encontramos 2 Reis 17, 5 e 6, que nos diz, eu posso ler, porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oseias, o rei da Assíria tornou a Samaria e transportou Israel para a Síria e fez habitar em Alá, junto a Abor, e ao rio Gozá e nas cidades dos Medos.
Naum, em capítulo 3, versículo 1 a 3, dá-nos uma descrição daquilo que era o povo e a forma de comportar. Ele dizia que era uma cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não soltava as suas presas. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e os carros que vão saltando. Repara bem agora no versículo 3. Os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o rampejar da lança, a multidão de traspassados, a massa de cadáveres, mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Se nós formos aos extra-bíblicos, a história ela fala-nos de relatos de desfiles de cabeças, onde os amigos mais próximos ou familiares das vítimas eram obrigados a levar empaladas as cabeças durante um percurso. Fala-nos também de prisioneiros eram esticados com cordas para que pudessem ser arrancadas as suas peles e depois colocadas sobre as muralhas. Era algo terrível. E era para este local que Jonas ele foi chamado a pregar. Nínive, este povo aqui, não é? Para clamar contra, diz o versículo 2, a sua impiedade. E o que é que Jonas faz? Portanto, Jonas, que é chamado para ir a esta cidade, portanto, é importante lembrar que a Síria já há vários séculos que era uma potência regional. Sim. Portanto, tinha... É uma superpotência. É uma superpotência. Israel já tinha sofrido também consequências da sua ação, portanto, era uma nação temível, e nesta altura, tanto eles aparentemente estão longe, mas Jonas é chamado para ele que está longe desta potência, para justamente ir entrar nesse lugar para ali proclamar uma mensagem de Deus. Muitas vezes nós podemos ser tentados, e eu, portanto, acompanhando a história de Jonas e o facto de ele, em vez de ir na direção da missão, se afastar, portanto, aquilo que nós vamos ver aqui, podemos ser tentados a vê-lo, portanto, a falar mal de Jonas, no fundo, a subestimar o problema que ele tinha diante de si, mas tudo aquilo que tu disseste ajuda-nos a perceber que era um lugar terrível para o qual ele estava a ser chamado a ir em missão. E, portanto, humanamente falando, havia razões para o medo, para a hesitação, havia razões para hesitar. E a verdade é que ele foi chamado, Deus vai lhe dizer aqui no versículo 1, Jonas capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te ou dispõe-te, dependendo das versões, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E é curiosa a reação. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Realmente, portanto, ele parece ter uma reação de medo, não é? Aqui a impressão que nós temos, não é? Até perante aquilo que tu disseste. Portanto, a sua reação parece ser de medo, mas é interessante que ele vai fugir da presença do Senhor, o que é um absurdo. Ou seja, ele não foge apenas do chamado, ele foge da presença de Deus. De quem o chama. É. E o que é curioso é que ali na palavra, quando fala no versículo Deus vai e clama contra ele, este clamar, ele acaba por ser o falar com, na tradução literal. E o falar com é Jonas chegar à beira destas pessoas cruéis e más e dizer, olha, estás a errar, estás a fazer alguma coisa que não é boa. E Jonas, no mundo antigo, é o mesmo que nós às vezes sabemos que alguém é muito mau e está a fazer algo terrível, nós chegamos a ver dele, olha, o que estás a fazer não é certo. Estamos a ver... Uma advertência, uma repreensão. Sim, uma repreensão que podia tornar ainda pior a situação. Agora, portanto, ele é chamado para a missão. E, portanto, aqui nós podemos, enfim, entender que ele tinha medo de ir, de um conjunto de coisas que nós depois vamos ver ao longo do texto. Mas a verdade é que nós também, como cristãos, somos chamados para a missão e podemos enfrentar um conjunto de medos. Não é? O medo, quem sabe, do fracasso,
aparentemente aquela era uma missão que parecia estar Impossível. fracassada, uma missão impossível, parecia estar fracassada à partida. Portanto, uma nação pagã, com tanto de pessoas que realmente tinham, portanto, uma nação que tinha um comportamento cruel, não é? Portanto, parecia o medo do fracasso. É um dos medos que nós temos quando somos enviados em missão. Há um momento em que Abraão, portanto, e a questão do medo, nós encontramos e essa expressão não temas, portanto, o medo versus a expressão não temas, é uma expressão que aparece na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E, portanto, eu achei que era interessante aqui nós podemos falar não só do medo, mas também do não temas que Deus dirige aos nossos medos. Portanto, o medo do fracasso é um deles, portanto, Abraão podia ter de alguma forma algum receio no chamado que Deus lhe faz, este homem de Deus, este patriarca que estava na sua terra, não é? E é chamado para ir também para uma terra distante, e Deus aproxima-se dele e diz: não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Talvez Josué, um outro personagem bíblico, também é chamado a ir a uma terra estranha e a um povo inimigo e entrar naquela terra adentro para a conquistar, e Deus aproxima-se dele em Josué capítulo 1, e há aquela expressão também, e eu achei interessante nós irmos, porque isto tem a ver com os nossos medos, quem sabe, de fracasso. Josué capítulo 1. Porque há aqui uma mensagem que fala aos nossos eventuais receios. Josué tinha sofrido aqui uma passagem de testemunho. O versículo 6? Sim, a partir do capítulo 1. E nós vemos aqui, tanto esta expressão que Deus vai dirigir a este homem, Josué, dizendo-lhe, por exemplo, no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometia dar aos seus pais. Então somente ser muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido onde quer que tu andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde tu andares. Ou seja, perante o medo do fracasso, atenção, faz segundo a palavra, não é? Segue a palavra, faz o que Deus te diz, porque se tu seguires a palavra de Deus, serás bem-sucedido. O medo do fracasso. Nós também enfrentamos o medo da crítica e da oposição. Portanto, ao partir, quantos de nós, ao sentirmos o chamado de Deus para a missão, podemos ter medo da crítica e da oposição? Eu acrescentaria só mais uma, da ridicularização. Sim. Não é? Que nos nossos dias parece que as pessoas, tudo o que é religioso, elas parece que já têm anticorpos. Falar sobre Deus em qualquer lugar começa a ser um tabu. Não é? Claro. Enquanto falar sobre espiritismo, falar sobre feitiçaria, falar sobre qualquer outra coisa, aquilo que era anormal no passado, hoje em dia é aquilo que é o normal. E se quiseres, eu gostava que nós fôssemos um episódio de Lucas capítulo 8, versículos 50 e 53, justamente para abordar esta questão do medo de ser ridicularizado. Lucas capítulo 8, versículos 50 e 53, nós somos cristãos e aqui fala-nos do exemplo de Jesus quando ele foi ridicularizado, justamente. Portanto, isto é o episódio da cura da filha de Jairo, portanto, em que Jesus vai dizer uma coisa que para as pessoas não fazia muito sentido, entre aquilo que era a realidade deles, aquilo que eles viam, a menina morta, e aquilo que Jesus estava a dizer. Portanto, Jesus vai se dirigir realmente a eles aqui neste episódio, vai falar com eles e vai, no fundo, ao lidar com esta ressurreição, é dito que eles se riram as pessoas, versículo 53, portanto, começando no 53, todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riram-se dele porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou, o espírito imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Portanto, perante o ridículo, o que é que Jesus fez? Em vez de se importar com ele, ele continuou com a sua missão.
ele sabia do poder de Deus, ele confiava naquilo que Deus iria fazer através dele, e ele cumpriu simplesmente a sua missão. Portanto, o que fazer perante a possibilidade do ridículo e ou mesmo estando na presença daqueles que estão a ridicularizar. Jesus mostrou aqui um bom exemplo. Confiar no Senhor e cumprir a missão perante a crítica e a oposição. Paulo também em Corinto, só para dar um exemplo, há um momento em que ele tem que enfrentar a oposição, como por exemplo Atos capítulo 18, versículo 9. Eu gostava que nós aqui, porque estamos a falar de medos, e aqui estamos a ver do medo da crítica e da oposição. Nós olhamos para Paulo como sendo alguém muito corajoso, que, enfim, que foi apedrejado e pouco tempo depois voltou à mesma cidade. Mas nós vemos aqui um episódio em que Deus vai lhe dizer aqui alguma coisa que nos pode fazer pensar que ele estava a ser tentado ou a sentir já realmente medo. Portanto, ele está na cidade de Corinto, ele tem algum sucesso inicial, mas nós vemos que aqui ele começa a sofrer alguma oposição importante. Não é? E no versículo 9 teve durante a noite uma visão, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, porque tenho muito povo nessa cidade. Ele permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando-lhes a palavra de Deus. Perante os nossos medos, e neste caso o medo da crítica, da oposição, temos um Deus que se dirige a nós, a mim e a ti, Luís, e a cada um daqueles que nos está a assistir, não é? E que, no fundo, se sente chamado para se envolver nessa missão e que nos vai dizer: não tenhas medo. Não é? Pelo contrário, fala, não te cales. Porque eu tenho muito povo, eu tenho pessoas, não é? Que realmente eu tenho estado a falar com elas ao seu coração e que precisam desse testemunho. Portanto, neste caso, o medo da oposição, o medo do ridículo. E, finalmente, Jonas, não sei se ia dizer alguma coisa em relação a este medo da oposição e da oposição. Não. Portanto, e depois um outro medo, que de alguma forma o medo de piorar a situação. Não é? Ou seja, reparem que Jonas, ao ir para aquele lugar, o medo, e às vezes o nosso medo, não só não sermos bem-sucedidos, sermos ridicularizados, mas ainda, de alguma forma, tudo aquilo se virar contra nós, contra a organização que nós representamos e piorar a situação. Não é? Imagina que se realmente, por absurda que pudesse parecer aquela possibilidade, como nós já vamos ver, inicialmente aquele povo se convertesse e aquela nação se salvasse. Significa que o próprio povo de Jonas continuaria em perigo contra uma nação que ia, em vez de ser, ia prosperar e, portanto, vir para cima deles. Ou seja, o sucesso da missão de Jonas poderia representar uma ameaça para Israel. Portanto, daí também o medo de que aquela nação pudesse, portanto, a sua missão pudesse não só não resolver o problema, mas chamar uma atenção negativa para a sua própria nação. E mesmo que aquela missão fosse cumprida e por milagre aquilo pudesse acontecer, isso ainda era um problema, porque realmente o foco, como nós vamos ver, de Jonas estava na sua nação, no seu povo, e ali ele via a sua missão. Aliás, ele era um profeta de sucesso, não é? Portanto, ali realmente ele era respeitado, eventualmente ali ele tinha aqueles a quem ele amava, aqueles a quem se sentia chamado a pregar a sua palavra. Portanto, havia aqui claramente um problema de perspectiva de Jonas. Sim. Então nós vemos Jonas face a todos estes medos, em vez de se dirigir para responder o chamado de Deus, ele faz. Sabemos que a capital da Assíria, Nínive, ela estava onde hoje era o Iraque, ainda falámos há pouco, a 900 quilómetros de Jerusalém, o que implicava mais ou menos um mês de viagem. Jonas não só se recusou a ir, mas fugiu na direção oposta, ou seja, chegando a Jope, comprou uma passagem para Tarsis, que ficava agora naquilo que é o sul de Espanha. Nós vemos aqui Jonas a demonstrar, eu diria, uma incoerência. Ele foge de Deus. Ele acaba por se criar na sua mente algumas desculpas, como se Deus não estivesse em algum lugar, não é? Como se ele tinha medo de não ser aceito, não ser reconhecido, não ser ouvido nas suas mensagens. Ali entre o povo de Deus ele era aceito. Ele estava a sair de uma realidade que ele tinha e que ele se sentia confortável para outra realidade. Deus chamou-se a sair tal como Abrão do seu canto confortável para ir em missão.
Mas Jonas faz algo diferente. Jonas usa os seus meios para fugir de Deus, como se Deus pudesse não estar em qualquer lugar. E aqui nós vemos, se calhar, um síndrome que pode acontecer com cada um de nós, podemos até chamar o síndrome de Jonas, não é? Que é aquele efeito de nós procurarmos justificar os nossos comportamentos com desculpas. Eu não sei que desculpas é que Jonas se deu a si mesmo, porque no livro não deu a ninguém, nem a Deus. Se calhar, quando eu vi o final do livro de Jonas, ele deixa-nos a dizer, quando ele reclama com Deus, que ele sabia que ele era um Deus, por isso no início ele disse que não, apesar de não nos dar esse contexto da conversa inicial de Jonas com Deus, nós vimos ali que o medo de Jonas ele era claro e o seu desejo também. E nós às vezes criamos essas justificativas, essas desculpas. E uma desculpa, pode ser considerada no dicionário, por exemplo, Prevírem, que eu vi esta semana, dizia em primeiro lugar que é o perdão de culpa ou ofensa. Nós magoamos alguém sem querer e nós pedimos desculpa. Aqui é uma diferença entre a desculpa e o perdão, não é? A desculpa é algo que nós temos culpa, mas fizemos inintencionalmente. O perdão é uma atitude ou um comportamento que nós temos que magoa efetivamente uma pessoa, mas nós tínhamos noção do que estávamos a fazer. A desculpa nós pedimos quando magoamos alguém. Eu vou andar e calquei o pé, magoei alguém e peço desculpa. Ou sem ter consciência, magoei alguém e quando alguém me diz que eu magoei, eu peço desculpa. É também visto como uma alegação atenuante ou uma justificativa da culpa. Quer dizer que quando alguém faz alguma coisa errada, usa o método da desculpa para atenuar um pouco, para usar como uma escusa ou um pretexto para ter tido esse comportamento. E é um argumento que se utiliza a desculpa para tentar amenizar um pouco a situação. E vemos Jonas a ter estas desculpas, não é? A desculpa para não fazer a vontade de Deus. Será que esta tentativa de encontrar desculpas, podemos até chamar uma tentação que também acontece com cada um de nós, para não obedecer à missão de Deus, será que acontece só a alguns como Jonas ou todos nós podemos ser tentados em relação a isso hoje? Quando nós começamos a acreditar que este problema só acontece aos outros, isso fragiliza-nos e aumenta a probabilidade de nós justamente sermos vítimas e estarmos no papel, vamos dizer, de Jonas, neste caso. Portanto, quando pelo contrário nós assumimos que existe essa possibilidade, que podemos ser tentados e se calhar somos tentados também a querer ficar na nossa zona de conforto e arranjar justificações para não fazer aquilo que de qualquer modo não queríamos fazer, mais facilmente nós percebemos a nossa própria situação e ou lidamos com a tentação ou enfrentamos já o problema propriamente dito, reconhecemos que estamos, digamos, num processo de evitação e lidamos com ele e enfrentamos o nosso próprio problema com a ajuda de Deus e ou evitamos ou saímos dessa zona de hesitação, de evitação, de fuga à missão. Portanto, é importante reconhecer esta possibilidade e esta tentação, e até porque, no fundo, nós sabemos que o inimigo de Deus e também nosso, não é? O diabo, também não deixa de usar esta tentação para com aqueles que são filhos de Deus e aqueles que ele percebe que Deus quer usar para cumprir a missão. Repara que quando nós vemos ele a fazer isso em relação à missão, também vemos a fazer isso em relação ao nosso relacionamento com Deus. Quer dizer que quando nós experimentamos de alguma forma, com clareza, algo da vontade de Deus para a nossa vida, numa área em que nós nos sentimos confortáveis, ou que nós temos prazer, ou que gostamos, todos nós criamos desculpas para não fazer a vontade de Deus. Inventamos desculpas em primeiro lugar para nós mesmos, às vezes para os outros, para continuar a fazer aquilo que nós sabemos que não está certo. Agora, nós vimos que os vários medos que podem ser este obstáculo à partilha da nossa fé, vimos também como ultrapassar essa barreira, ou seja, através da confiança de que Deus está connosco, que Deus nos acompanha. Mas também podemos ver aqui, se calhar de uma forma coerente,
quais seriam as compreensões que Jonas podia ter erradas sobre Deus e a missão que veio, na verdade, impedir, numa primeira fase, o cumprimento da mesma? Uma coisa que nós percebemos no livro de Jonas é, tanto que ele está muito centrado em si mesmo, não é? Hum. Portanto, há ali um egocentrismo, um egoísmo, e mesmo uma visão da missão que ferida por preconceitos importantes, não é? Étnicos também, não é? Portanto, é o meu povo e aquela nação estrangeira inimiga, portanto, Jonas está uma visão da misericórdia de Deus, que ele reconhece que Deus é misericordioso, é verdade, mas que de alguma forma ele, enfim, parece que ele está preocupado com a misericórdia de Deus para com o seu povo e não para com aquele povo distante que ali aparece. Portanto, ele está preocupado, enfim, enquanto profeta daquele povo, com a salvação dos seus. E até que ponto é que isso também é uma tentação para nós estarmos, vermos a salvação como sendo algo que nos deve preocupar, a preocupação com a salvação dos nossos, da nossa família, enfim, dos mais próximos, quando nós precisamos de perceber, e o livro de Jonas é muito sobre isso, que o nosso Deus é um Deus missionário que tem o alcance daqueles que ele quer alcançar é enorme. Portanto, são todos aqueles que estão no problema e no pecado. Quer dizer que quando Deus pensa na salvação, não pensa apenas na nossa, não é? Não. E algo que Jonas aparentemente não tinha compreendido, que estava de alguma forma condicionado na sua cosmovisão, ou seja, na compreensão daquele que era o povo eleito de Deus em relação às outras nações. E nós sabemos que o judaísmo na altura estava bastante condicionado em relação aos povos vizinhos. Todos eram gentios, todos eram pagãos. E nós vemos aqui Jonas a ser chamado para sair do seu lugar de conforto. E quando nós olhamos para esta história de Jonas, eu não posso deixar de me perguntar como é que nós, nas nossas igrejas, vivemos isso hoje? Será que esta visão condicionada de Jonas, ela também nos afeta a nós? Porque se a igreja ela foi criada para ser um local onde Deus se manifesta e onde Deus envia as pessoas para trazer pessoas para o seu povo, como é que nós vemos a igreja muitas vezes recolhida sobre si mesmo? E se calhar o evangelismo é aquela área na igreja que é menos desenvolvida e menos esforços são feitos para que ele seja, na verdade, algo real, não é a acontecer. E portanto a pergunta é, para cada um de nós, qual é a nossa Nínive? Qual é, digamos, qual é o alvo de missão? Qual é a etnia, se calhar, qual é a etnia que nós nos desculpamos para não alcançar? Qual é a faixa da sociedade? Qual é, no fundo, quem são as pessoas que nós procuramos justificações para não irmos ao encontro delas e não lhes levarmos e não partilharmos com ela o conhecimento do plano da salvação? Porque nós vemos na história de Jonas que Deus é aquele que realmente está à procura de alcançar todos. E nós, falando no Reino do Norte e olhando um bocadinho para o contexto profético ali naquela zona, se nós recuarmos apenas alguns anos, algumas décadas, nós encontramos ali o profeta Elias e o profeta Eliseu. Também é o mesmo contexto histórico, a Síria já com uma potência, o reino de Israel ali, e nós vemos que estes profetas também Deus também utiliza-os para ir ao encontro de pessoas estrangeiras e, portanto, mostrando já nos profetas que precederam Jonas que Deus já queria alcançar essas nações estrangeiras e que a sua abrangência missionária era muito grande. Mas nós vemos que, mesmo em relação à igreja primitiva, e nós falaremos sobre isso proximamente, há uma grande relutância, apesar de Jesus dizer ide até ao fim do mundo, esta é a abrangência da missão. Os discípulos continuam preocupados em alcançar os próximos e a sua própria nação
e ali ficam insistentemente até que Deus os empurre para realmente a missão. E Jonas é assim, portanto, realmente ele quer ficar ali ou fugir, não é, da missão, mas nós vemos um Deus que ama de tal modo aquele povo estrangeiro e de alguma forma vítima do preconceito do israelita, que vai usar os meios mais extraordinários para levar o seu profeta até ali, não é? E nós agora também depois vamos ver como é que, qual é o ponto de viragem na vida de Jonas, como é que ele passa de evitar a missão e o que é que acontece ali no instante que leva Jonas para Nínive. Pois, só fazendo um parênteses, nós vemos que Jonas e o povo de alguma forma tinham perdido de vista a missão, o que não foi o caso de Deus. Deus sabia onde estava e o que queria e como fazer para chegar lá. Mas é curioso que Deus chama a Jonas, envolve Jonas nesta missão, não é? Podia ter envolvido qualquer outra pessoa na altura, mas ele toma o cuidado de chamar Jonas. Eu creio que na altura de Jonas, efetivamente existia esse condicionamento étnico, e em relação também aos outros povos, cultural, mas se calhar nos nossos dias, pegando de uma forma prática, se calhar o maior condicionamento que nós encontramos, se calhar nem é tanto a questão dos povos. Pode existir, mas penso que nós estamos às vezes mais centrados na nossa própria salvação, nos cuidados que devemos ter e esquecemos ou perdemos de vista qual é o nosso papel como cristãos. Ou seja, enquanto nós somos batizados, nós fazemos um percurso para Deus, nós tentamos estar na presença de Deus, nós reparamos que ao fazer isso, nós acabamos por estar tão focados que nos focamos daquilo que é a razão por que estamos aqui. E a verdade é que quanto mais focados estamos naquilo que nós estamos a tentar fazer para nós acabamos de desprezar e invalidar aquilo que Deus nos chama a fazer para os outros. E se este chamado, em primeiro lugar, é para ser uma bênção para mim mesmo, e nesse sentido ser uma bênção para os outros, quer dizer que quando eu não respondo ao chamado de Deus, eu estou a perder algo extraordinário. Eu estou a perder uma bênção enorme que Deus me quer dar e estou-me a acomodar naquilo que é a procura da minha própria salvação. Aqui estamos a ver num sentido, se calhar, mais até filosófico, não é? Porque a salvação implica um envolvimento na missão. E nós vemos que Jonas quase perde a vida para realmente se reencontrar com Deus e com a sua missão. Nós vemos que é extraordinário em toda a história da tempestade, como são os pagãos que oram no livro de Jonas, não é? Tanto os marinheiros, cada um orava ao seu Deus, e que Jonas se vão indignar, Jonas a dormir, não é? E que vão se indignar, portanto, Jonas não está a orar, e que se vão indignar com Jonas porque Jonas não está a orar, e ora ao teu Deus, não é? Nós vemos que Deus diz, levanta-te, Jonas, e ele desce até a cidade portuária, depois desce ao navio, ele desce ao porão do navio e depois desce para o fundo, às águas, desce para o fundo do mar. Portanto, enquanto nós estamos a fugir da nossa missão, o nosso percurso de vida e a nossa história é uma história descendente. Em decadência. Nós estamos em decadência, nós estamos a afundar-nos. E realmente só vamos voltar a subir à tona e a nossa vida só terá um percurso ascendente quando nós finalmente, como aconteceu com Jonas, e nós podemos ver isto aqui na oração de Jonas, Jonas vai orar, aqui em Jonas no capítulo 2, Jonas ali no ventre do peixe, que tu mencionaste na introdução. Portanto, ele vai dizer em Jonas capítulo 2 e no versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor. Finalmente Jonas ora, na minha angústia clamei ao Senhor. E talvez ele tivesse orado quando os marinheiros disseram, ora ao teu Deus, mas se calhar pela pressão do grupo ele talvez tenha orado, mas ali não aconteceu nada porque realmente ele estava numa perspectiva até de suicídio assistido, a tirem-me ao mar, mas aqui ele realmente vai se virar para Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, lindo, não é? No ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Qual será o problema que alguma das pessoas que nos estão a assistir está a viver? Qual é o abismo em que talvez a vida de alguém que está aqui e talvez se sinta como um missionário no passado, mas é um missionário que talvez esteja no buraco agora, não é? Portanto, qual é o problema que pode estar a viver? E o problema não é que cada um pode. Qual será o nosso problema, como o problema de Jonas era naquele momento? Ele via-se perdido.
mas diz que ele dizia, porventura tornarei a ver o seu santo templo, mas ele diz, gritei e tu ouviste a minha voz. Mesmo nas profundezas do mar, Deus ouve a voz de Jonas, e mesmo na profundeza do problema que nós podemos estar a viver, Deus está a ouvir a nossa voz e, portanto, tem planos para a nossa vida. E por isso há aqui uma expressão no versículo 6, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus, o meu Deus. Portanto, ele começa um percurso de reascensão, diz que subiu a ti, o versículo 7, a minha gratidão no teu santo templo. Ou seja, a oração de Jonas, mesmo no fundo do mar, ela penetra no templo de Deus, ela penetra no céu e começam a acontecer coisas extraordinárias que vão acontecer se nós, independentemente de onde estivermos agora, independentemente de qualquer uma das pessoas que nos está a assistir, onde quer que esteja, se a sua oração se dirigir para o templo de Deus no céu, onde está o nosso Deus, vão começar realmente uma oração sincera. Jonas entregou-se a Deus, ele reconheceu quem Deus era, reconheceu que Deus é que salvava, e ele termina dizendo, ao Senhor pertence a salvação. E quando ele reconhece isso, que ao Deus pertence a salvação, então começam a acontecer as coisas extraordinárias e ele é arrancado do seu problema, é arrancado das profundezas do mar e é deitado em terra para uma nova oportunidade de missão. É curioso. Nós vemos um Deus perto, um Deus pronto para agir. E louvado seja Deus que toca de tal maneira o coração de Jonas, que dá essa oportunidade de Jonas estar a afundar e de o Espírito até o induzir a buscar a Deus, e nesse instante ele fazer essa entrega completa ao Senhor. Nós, ao olhar para este barco, nós vemos que o Jonas podia ter aproveitado ali momentos extraordinários, mesmo a fugir, não é do chamado. Podia ter orado com os marinheiros, podia ter feito amizade com os marinheiros, mas Jonas não estava preocupado com nada disso. Jonas estava em decadência, estava a fugir de Deus e a fugir dele mesmo. E aqui, nos momentos de dificuldade, num momento terrível, onde ele sabia as consequências, onde ele até tem sentimentos suicidas, ele que pede para o atirarem à água, e vemos Jonas a reconhecer a importância e a necessidade da parte de Deus. Luís, quando nós olhamos então para este ponto, quais é que são os nossos preconceitos entre orgulho e egoísmo? Até que ponto é que eles podem ser um impedimento então à partilha da fé? Ok. Nós vemos realmente que no caso de Jonas, nós vemos ali que o seu ego, nós vemos muito ego de Jonas aqui, nas várias cenas deste livro. Nós vemos ali uma excessiva autoconsciência de Jonas. Ele está mais preocupado consigo do que com os outros, e Deus vai confrontá-lo com isso. Nós vemos ali realmente um egocentrismo de Jonas que claramente atrapalham e muito a sua missão. Nós vemos que realmente tudo isso constitui realmente um obstáculo e um problema ao cumprimento da sua missão. Felizmente temos aqui um Deus a quem pertence a salvação e que vai dar, portanto, ou seja, perante este preconceito, perante estes problemas, e nós vemos no último capítulo do livro de Jonas como Deus diz, é razoável esta tua ira, não é? Portanto, ou seja, Deus podia repreender Jonas e com toda a razão e com todo o argumento, era Deus, não é? Ele que chamou Jonas para ser um profeta, que atribuiu aquela missão, tinha todas as razões para culpabilizar Jonas, mas Deus vai raciocinar, vai chamar Jonas à razão. É razoável, Deus vai dialogar com Jonas, é razoável a tua ira, e Deus está a fazer isso com cada um de nós. Nós podemos estar de alguma forma com preconceitos, com egoísmo, com um conjunto de problemas, mas Deus aproxima-se de nós dialogando e chama-nos à razão. Deus está a chamar-me a mim e a ti e a cada um daqueles que nos estão a assistir, está a chamar à razão. É razoável que tu fiques no meio desta tua limitação, deste teu problema, quando é um Deus omnipotente que está ao teu lado a dar-te uma oportunidade extraordinária de ser usado por Ele para realizar uma obra que ultrapassa a tua compreensão. E nós vemos que, apesar destas limitações, eu acho que este é um ponto muito importante deste episódio, apesar de todas estas limitações, desses problemas, nós vemos que Deus vai usar este homem, e a missão dele, apesar das suas limitações, dos seus problemas, apesar dos pesares,
ele vai ter um sucesso extraordinário. Ele vai ter um sucesso tão extraordinário que ele vai alcançar uma cidade de 120 mil pessoas, não é? E aparentemente, e diz que do maior ao menor seguiam as instruções do rei, passaram, portanto, enfim, não há garantias que os 120 mil se converteram, portanto, se calhar não, mas que houve ali um reavivamento muito importante e que muitos se arrependeram. A palavra arrependimento é uma palavra que é forte aqui neste livro, enquanto que, por exemplo, 120 mil, se há 120 mil, quando nós vamos ao Novo Testamento e vemos o ministério de Jesus durante aqueles anos todos aqui na Terra, e depois Jesus sobe ao céu e nós vemos ali uma contagem inicial antes do Pentecostes de quantos é que estavam reunidos e ouviram Pedro, os discípulos, 120. Portanto, multidões foram atrás de Jesus, não é? Milhares, ele alimentou, fez ali um conjunto de milagres, mas Jonas alcança dezenas de milhares usados por Deus e por profeta relutante, e aparentemente o sucesso de Jesus no momento em que ele sobe ao céu eram 120 pessoas, não é? Que ouvem os chamados que se viam como discípulos, que, claro, depois, com o descer do Espírito Santo, acontecem um conjunto de coisas que nós veremos num próximo episódio, não é? Mas nós vemos os contrastes, não é? Sim. E que mesmo quando nós somos relutantes, temos problemas, reconhecemos as nossas limitações, damos a dizer a Deus, olha, meu Deus, eu não sou capaz por isso, para aquilo, para aquilo outro. Mas se nós, em vez de ficarmos na hesitação digamos, a raciocinar sobre o problema, simplesmente ouvirmos o chamado de Deus a Josué que nós lemos há bocado, portanto, cumpre o que Deus te diz, cumpre a palavra, faz o que Deus diz, porque Jonas, quando ele fez o que Deus lhe disse, quando ele se levantou, Deus chamou-lhe pela segunda vez, levanta-te, vai a Nínive, e quando ele fez isso, quando ele percorreu, e diz que era uma cidade de 3 dias, mas nós vemos que aparentemente, diz que no primeiro dia ele percorreu a distância de um dia, e portanto ele cumpriu a missão, ele fez o que Deus lhe disse e começou a acontecer coisas extraordinárias. Portanto, apesar dos meus problemas, das minhas limitações, tudo aquilo que vem à minha cabeça para que me diz que a missão não é possível e as pessoas não vão aceitar, se eu simplesmente fizer o que Deus me diz, se tu fizeres o que Deus te diz, se a pessoa que realmente nos está a se fez fizer o que Deus lhe diz, portanto, vão começar a acontecer coisas que nós não imaginamos e que, enquanto estamos ali na nossa hesitação, vamos simplesmente cumprir a missão. Nós podemos ver que Deus salva a cidade apesar de Jonas, não é? Dos seus medos, do seu desejo de justiça, ou seja, que eles fossem castigados. Mas aqui há algo curioso também, é que nós olhamos para esta ação da parte de Deus, nós vamos encontrar aqui Deus a agir de uma forma profunda neste povo que acaba de receber a mensagem. Quer dizer que desde o início, o sucesso da mensagem não dependia do mensageiro, dependia daquele que envia o mensageiro. E isto é se calhar um dos receios que nós, como humanos, temos, é de pensar quem é que vai ouvir. Como é que eles vão dar atenção? Porque é que eles se vão preocupar? Quando, na verdade, todo o sucesso da missão não depende de nós. Nós só somos enviados a ir. Ao nós partilharmos, tudo o resto depende da ação, da intervenção do Espírito Santo. Luís, para terminar, como é que então nós podemos sair da zona de hesitação e entrar neste terreno da missão de partilhar com os outros o amor de Deus e o seu plano da salvação? Muito bem. Primeiro, precisamos de fazer algo que Jonas teve dificuldade em fazer, que é reconhecer o amor de Deus por nós e pelo nosso próximo e o alcance universal, global da sua missão. Ide até aos confins da terra, palavras de Jesus. E essa é a missão, não é? Portanto, Jesus vai nos enviar numa missão que é uma missão global. Portanto, perceber que Deus não tem limites e que nos envia a todos, independentemente da sua etnia, independentemente da sua cultura, do seu grau de escolaridade, Deus envia-nos a todos, a reconhecer o amor de Deus por nós e pelos outros. Pedir a Deus realmente amor pelos outros, e gostava de convidar a ver Romanos capítulo 8, para nós percebermos realmente como é que isso pode acontecer, não é? Portanto, como é que realmente nós somos alcançados por Deus e podemos realmente ser tocados por esta realidade do amor de Deus e sermos convertidos por este Deus que nos quer amar, que nos quer alcançar, que nos quer impactar. E realmente nós vemos aqui
de que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, as coisas do Espírito, até o Espírito Santo, como me parece aqui neste livro, que nos precisa transformar a nossa visão, conceder-nos esse amor, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, palavras da Sagrada Escritura, e portanto pedir a Deus esse amor pelos outros, esse amor pela missão. Depois, claro, aceitar ouvir o chamado de Deus, e aqui vamos ver Isaías capítulo 6, não é? Isaías capítulo 6, em que nós vemos aqui este chamado de Isaías e que nos fala a nós também, Isaías capítulo 6. Quem enviarei eu? Exatamente. Deus faz aqui uma pergunta, da mesma maneira como ele conversa com Jonas, ele vai conversar com Isaías, o Deus Todo-Poderoso, que faz uma pergunta a Jonas: é razoável a tua ira? Como veremos, não terei eu misericórdia? Aqui ele faz uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Não está a obrigar Isaías. Ele faz-lhe uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E esta é uma pergunta que me interpela, que te interpela e que se calhar está a interpelar alguns daqueles que nos estão a ouvir, e eu espero que todos. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e diz a este povo. E realmente reconhecer o chamado, aceitar o chamado, preparar-se e, sobretudo, ir sem hesitar, como Jonas fez no segundo chamado, portanto, o chamado para ir. Portanto, se nós fizermos isso, estamos a sair desta zona da evitação e das desculpas e a avançar claramente e de forma bem-sucedida na direção da missão. Quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Todos nós precisamos de enfrentar o Jonas em nós. Todos nós precisamos de aceitar este chamado e dispor-nos para servir ao Senhor. Não perca o próximo episódio, onde nós vamos ver de uma forma clara alguns pontos de motivação e de preparação para responder à missão. Se não teve a oportunidade de ver algum dos episódios precedentes, pode a qualquer instante assistir através da rede Rádio RCS ou do canal Novo Tempo YouTube.